Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos de volta para o segundo programa com o Dr. Silvio Giopato, nosso colega hemodinamicista da Unicamp, do Hospital Veracruz, do Hospital São Vicente de Paula, aqui em Jundiaí. E eu agora, junto com o Silvio, quero apresentar para vocês o que é uma angioplastia com stent. Silvio, a bola é sua, você é o hemodinamicista, o pessoal de casa já te conhece do primeiro programa e agora eu quero que você mostre para nós como é que coloca um stent na coronária, Silvio. Isso é muito bacana. Vamos lá. Então nós temos aqui, vou tirar, vocês viram no outro programa o balãozinho. Sim. O mesmo catéter que tem o balãozinho é um catéter balão que carrega o stent. Olha aqui, Volpe. Olha aqui, por favor, vamos chegar perto com a câmera, eu quero mostrar isso aqui. Pode ir lá, pode ir lá, que ele é compridão. Aqui, ó, eu quero aqui. Olha aqui, ó, aquele balãozinho, ele está recoberto por uma malha, conseguem ver? Bem fininha. Essa malha é a que o Silvio vai colocar dentro da lesão da coronária. Veja como é delicado, como o catéter é molinho e veja o que temos aqui para vocês. Silvio, vamos lá. Então, para que as pessoas consigam imaginar, ter uma ideia melhor do que é o stent, eu costumo usar um exemplo. Pensa num bob. Aqueles que as mulheres não usam mais. Isso, exatamente, é um bob. Então, é um bob. O stent, quando aberto, ele vai ficar com uma estrutura igual a de um bob. Então, como que ele é produzido? Ele é um tubo bem fininho, de várias ligas metálicas, cromo cobalto, aço inoxidável, a maioria hoje é de cromo cobalto. Ele é todo recortado a laser, o desenho dele é matemático, é patenteado, isso é muito caro, a briga da indústria, porque cada mudança no desenho impacta em alguma característica dele. Tá. Então, é uma coisa de muita alta tecnologia. Então, de novo, o nosso trilho do nosso trem, que é o fio guia, é quem vai permitir que eu navegue com o stent por dentro do catéter, ok? Então, estamos navegando com ele por dentro do catéter. Agora, nós vamos enxergar ele saindo do catéter guia, entrando pela coronária e navegando, chegando até o nosso ponto onde supostamente existe uma estenose, uma obstrução. Então, olha, vou recuar, agora ele está saindo, bem devagar, saindo do catéter, navegando pela coronária, olha lá, agora ele vai reaparecer um pouco mais à frente, está chegando no ponto que nós queremos que ele fique. Chegou. Ali está a nossa obstrução e agora nós vamos liberar o stent. A mesma técnica que nós utilizamos para insuflar o balão, nós vamos insuflar o nosso stent aqui, o nosso insuflador. E agora vocês vão ver, aqui é bacana, porque o contraste do roxo com o metal fica muito bonito de ver. Então, agora a gente vai insuflar, estamos começando a insuflar, vai começar a chegar a solução. Olha lá, o stent vai começar, vou bem devagar, vamos começar, olha lá, abrindo o stent. Olha que lindo. Olha, aí a gente vai abrir. Então, tá vendo a malha dos stents, do stent ali? Sensacional. Né? O que a gente falou que parece um bob, né? Então, nesse momento, eu acabei de implantar o stent. O que aconteceu? A placa de gordura que estava em volta dele foi comprimida contra a parede do vaso. Com isso, o que acontece? Com o balão, eu abro, mas eu não consigo um diâmetro tão grande. Com o stent, como ele é uma estrutura rígida, eu vou conseguir deixar esse vaso com um diâmetro maior do que com o balão. Por isso que o stent tem menos reentupimento do que a angioplastia por balão. Então o stent resolveu dois problemas. Aquele problema da dissecção
E o problema da reestenose, não resolveu, mas diminuiu muito o problema da reestenose. E agora tem os stents farmacológicos, em que exatamente. seria importante você esclarecer para o nosso público o que é o stent farmacológico. O que acontece? Quando nós colocamos o stent na artéria, ele machuca a parede da artéria. E ela desencadeia uma resposta inflamatória, que vai levar à cicatrização. Às vezes a resposta é tão exagerada que a cicatrização volta a reentupir dentro do stent, como um queloide. Acho que as pessoas conhecem o queloide. É mais ou menos isso. Certo. O stent farmacológico, esse tubinho de metal todo recortado, ele é recoberto na face que fica em contato com a luz, com uma membrana ultra fina. Pra você ter ideia, ela tem 7 micras. Nossa. É muito fininha. E ela carrega uma substância, vários tipos diferentes de medicamentos, varia de indústria para indústria, que tem ação anti-inflamatória e antiproliferativa. E ele fica durante 30 dias, que é o tempo que já passou a inflamação. Com isso, a gente diminui a resposta inflamatória, diminui a quantidade de tecido de cicatrização, diminui o nosso queloide. Então a chance do reentupimento cai bastante. muito. Tá? Excelente, Silvio. Então agora nós vamos desinsuflar. Estou desinsuflando. O que acontece aqui? O balão murcha, o stent, que é o metal, não vai murchar. Ele vai ficar sustentando. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Agora o stent está lá, eu vou puxar o balão, o balão vem e o stent fica. E para finalizar, a gente tira o nosso fio guia, o nosso trilho, e pronto, está terminada a nossa angioplastia e o nosso paciente está aqui e eu quero te dar de presente. Olha aqui, ó. Com o stent. Aqui, tá aqui o presente que eu ganhei do Silvio, um stent dentro da coronária. Olha aqui, ó, você vendo aqui o que é o stent dentro da coronária. É muito comum essa pergunta. Quando já encontra uma placa, já trata naquele momento, trata depois. Isto é uma situação que não é infrequente. O que você fala para o nosso público? Eu digo o seguinte, quando a vida do paciente está em risco, ou seja, eu encontrei um entupimento, uma obstrução, com risco de oclusão iminente em questão de, pode ser horas, dias até uma semana, e eu não sei como prever isso, eu sei que ela é uma placa sob risco, esse eu trato na hora. Aqueles pacientes que nós chamamos de estáveis, com a doença estável, o paciente tem angina, de esforço, ele tem uma obstrução que ela é importante, às vezes até de 80%, não é esse o problema, mas a placa tem uma característica de estabilidade. Nessa situação, eu uso 5 mandamentos. Primeira coisa, não pode haver dúvida de que a angioplastia é o melhor tratamento para aquele paciente. Por quê? A angioplastia e a cirurgia concorrem entre si. As duas são possíveis. Em algumas situações, nitidamente a angioplastia é melhor. Em outras situações, nitidamente a cirurgia é melhor. Mas em muitas situações existe uma zona cinzenta. Tanto para um quanto para outro. Exatamente. Aí eu preciso conversar com o médico do paciente. Volpe, estou com o seu paciente aqui, tem uma obstrução assim, assim. Você concorda que eu trate ela? Ok, se nós médicos, o médico do paciente e eu estamos de acordo, ok. E eu vou expor isso para o paciente e explicar para ele os riscos que ele vai correr. Exatamente. Porque às vezes ele vem para fazer um cateterismo diagnóstico e de repente ele já sai com o stent. Então tem que se conversar, né? Exatamente. Então a primeira coisa, não pode ter dúvida que aquele é o tratamento. Segundo, não pode ser uma lesão complexa, onde eu preciso de estratégia, de pensamento, de programação. Não dá para você inventar a história, tem que ter cuidado. Terceiro, temos que estar de acordo. Se eu, você, o paciente e a família estão de acordo, ok. O paciente precisa estar tomando as medicações para evitar a trombose do stent, que é a aspirina, o clopidogrel, e é fundamental isso. E por último, nos meus pacientes eu ainda mantenho eles até o dia seguinte na UTI. Então eu tenho um leito de UTI, um leito de segurança para o paciente. E preenchido esses outros critérios, eu faço no mesmo dia. Mas eu adianto para vocês, isso corresponde a uma minoria dos casos, que isso eu chamo de segurança. Segurança acima de tudo.
Então, é importante você entender. Você vai fazer um cateterismo diagnóstico e pode ser que não seja neste dia em que vai ser feita a sua angioplastia. Pelo que o próprio Silvio está dizendo, nós temos algumas coisas que são necessárias para que seja feita no mesmo momento. O que não quer dizer que se você fez, você não possa depois voltar para fazer a angioplastia. Uma coisa é o cateterismo diagnóstico, outra coisa é um cateterismo com angioplastia com terapêutico. Até porque também tem que se ver o número de stents, diâmetro de stent, a fonte pagadora tem que também aprovar esse procedimento. Então, tudo isso entra em jogo quando se faz um cateterismo para definir se já nesse momento vai se fazer a terapêutica ou se vai ficar como um cardiodiagnóstico e o procedimento terapêutico para um segundo momento. Então, isso é muito importante, esse esclarecimento que o Dr. Silvio nos deu. E outra coisa que eles também têm, que pergunta assim, poxa, eu fiz o cateterismo, pus o stent, eu vou ter que fazer cateterismo de tempos em tempos? Ou eu fiz e nunca mais fiz um cateterismo? Então o paciente acha que porque nunca mais ele fez, então ele não está bem seguido. Então, queria que você esclarecesse para o nosso público como é que funciona do ponto de vista prático, né, Silvio? Essa é uma dúvida muito frequente. O paciente achar que ele vai ter que ficar repetindo o cateterismo de tempos em tempos para ver se o stent está bom. Não há necessidade disso. O quadro clínico é importante, o acompanhamento com o cardiologista, o seu cardiologista que encaminhou você para o cateterismo, o acompanhamento com ele é fundamental, porque são os métodos não invasivos, o quadro clínico e os métodos não invasivos que vão determinar se há ou não necessidade de um novo cateterismo. Porém, a imensa maioria não tem necessidade de fazer cateterismo, salvo quando surge a necessidade. Então, outra coisa importante para te esclarecer, você está bem, os exames do seu segmento estão ok, você não precisa fazer um novo cateterismo. O que você não pode esquecer é que, seja operando, seja colocando stent, você tem que ter um segmento. Controlar o colesterol, os fatores de risco, porque os fatores de risco que interferiram para entupir a sua coronária vão ser os mesmos que vão atuar na coronária tratada pela ponte, pelo stent, ou até em outra coronária que na primeira ocasião não tinha nada e como você não se cuidou, agora ela passou a ter. Então, o mais importante, seja com cirurgia, seja com angioplastia, não perca o segmento com o seu médico. Ele vai controlar os fatores de risco que fizeram você ficar doente. Essa é uma mensagem importante, né, Silvio? Que eu acho de tudo que a gente falou aqui, de tudo que a gente falou é o mais importante. Senão todo esse trabalho aqui, ele fica perdido. Eu vou pedir para você não sair daí, porque eu vou segurar o Dr. Silvio aqui para o segundo bloco do nosso programa. É um minutinho. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do segundo programa com o nosso querido Silvio Giopato, médico hemodinamicista, que deu um show para a gente sobre angioplastia, implante de stents. E agora eu vou para uma outra perguntinha capciosa aqui, Silvio. Essa aqui você vai ter que se preparar. Segura a onda aí. O meu médico falou que eu tenho um entupimento grave e muito calcificado, que está muito duro numa coronária. E para desentupir eu vou ter que fazer um rotablator. O que é isso? É perigoso? As obstruções têm as suas características. Normalmente é acúmulo de gordura, são placas mais moles. Mas algumas placas acabam acumulando muito cálcio. Todas elas acumulam um pouco de cálcio, mas algumas acumulam muito cálcio. E é muito duro. O balão não consegue destruir, o stent não consegue destruir, então nós temos que lançar mão de algumas ferramentas. O rotablator, antigamente as pessoas falavam, vai fazer angioplastia, vai fazer um rotablator. Um rotorrouter. Isso, que era o desentupidor era o desentupidor, exatamente. Isso, era o rotorrouter. O rotablator é de fato o rotorrouter. O rotorrouter da artéria coronária. Da artéria coronária.
Ele é uma ogiva igual de dentista, ela parece uma semente de azeitona, onde a metade anterior dela é toda cravejada de diamante, igualzinho à broca do dentista, e ele navega por cima do fio guia que nós vimos aqui. E ele é movido a nitrogênio. E ele vai girar, vai fazer essa broca girar a 160, 180 mil rotações por minuto, lá dentro da artéria coronária. E isso nós vamos avançando no movimento de vai e volta, e ele vai corroendo esse cálcio lá dentro, quebrando o cálcio para que a gente possa... E aspirando, né? Senão ele emboliza, né? Não, nessa velocidade tão alta, de 160, 180 mil rotações, a gente não tem que tomar cuidado, que a gente não pode deixar cair a rotação. Porque quanto mais veloz, menor é o tamanho das partículas que ele gera. Entendi. E são partículas tão pequenas que elas vão embora. Elas vão ser... Ainda bem. Exatamente. Então, mesmo que elas embolizem, tudo certo. Tudo certo. Mas se a gente não toma esse cuidado e a velocidade cai, a partícula fica maior e pode entupir. Hoje nós temos uma outra tecnologia que é a litotripsia coronária. Rapaz. Isso é muito bacana. É um balão igualzinho esse que vocês viram, só que dentro dele tem 2 eletrodos que disparam uma carga elétrica, é um catodo e um anodo, um polo positivo, um negativo. Igual a ponta de um eletrodo de marca-passo. Exatamente. E ele dispara essas ondas elétricas dentro do balão, isso gera onda mecânica. Você tem ideia, eu falei que eu apliquei 12 atmosferas, né? Ele gera um impacto equivalente a 50 atmosferas. Nossa. Mas a diferença, no tecido mole, o tecido mole absorve. Ele absorve. O tecido duro quebra. Então o cálcio se parte e aí a gente consegue colocar o stent. E ele não faz nada na parede da artéria? Não faz nada na parede da artéria. Que sensacional. Isso é fantástico, é uma tecnologia ultra moderna, assim, tem pouco tempo que nós temos na prática clínica. Bons resultados, Silvio? Excelentes, excelentes. Resolve muitos problemas nossos, porque lesões que antes a gente não conseguia... Nem com rotablator? Nem com rotablator, a gente hoje consegue. E em alguns casos nós chamamos de rota-choque, porque a litotripsia, o nome comercial é Shockwave. Tá. Né? Então existe uma técnica do rota-choque, onde você faz uma primeira etapa com o rotablator e uma segunda e complementa com o Shockwave, para dar aquele grande final, para depois colocar o stent. Ou usar ainda, nós estamos usando agora balão farmacológico. Entendi. Nós tivemos balão, stent farmacológico, agora nós temos balão farmacológico. São situações, pacientes que não é adequado colocar stent, ou seria muitos stents, uma bifurcação. Para diminuir a quantidade de stents, alguns territórios nós conseguimos tratar com balão farmacológico, onde ele vai produzir o mesmo efeito do balão que nós conhecemos, só que ele vai entregar a medicação na parede do vaso, diminuindo a resposta inflamatória e diminuindo a reestenose da angioplastia por balão, sem deixar nada para trás, sem deixar nenhum metal para trás. Isso é um avanço tecnológico. Nossa, que assim, tem poucos dias que saiu do forno, para dizer a verdade. Nossa, que sensacional. Que evolução, né, Silvio? Muito grande. Que evolução. Bom, e às vezes o paciente já colocou stent, volta e faz só uma angioplastia com balão. Ele foi inadequadamente tratado? Não. Nós precisamos analisar, é importante a gente usar uma ferramenta, quando tem reestenose, usar uma ferramenta que é a imagem intravascular, é o ultrassom intracoronariano ou a tomografia de coerência óptica. São 2 tecnologias ultramodernas, ultra avançadas, onde nós vamos estudar a parede do vaso. O cateterismo não fala sobre a parede do vaso, ele fala sobre a luz, o contorno interno. Mas a parede do vaso... qualidade, você poder olhar lá dentro, né? Isso, exatamente. Então, às vezes, o paciente fez uma angioplastia ad hoc, aquela que fez o cateterismo, fez a angioplastia, colocou o stent lá meio de qualquer jeito, ficou bom, só que aí reentupiu. E aí, quando a gente vai e passa um ultrassom intracoronário, viu que aquele stent podia ter crescido mais do que o dobro daquilo. Então, a gente vai com um balão, insufla o balão, cresce o stent e resolve.
Então, muitas vezes, numa reestenose, você usa balão. E agora, principalmente com balão farmacológico, mais ainda. Porque a gente resolve o problema da obstrução e ainda diminui a chance da reestenose por conta do medicamento que vai ser entregue na parede do vaso. Apenas para a gente esclarecer ao nosso público que pode ouvir isso e não saber, como que se define o tempo porta-balão? Que a gente ouve falar no infarto, tempo porta-balão. Vamos dar uma canjinha para o nosso público, para eles entenderem o que é o tempo porta-balão. Esse é um tema que dá um outro programa, mas é importante as pessoas entenderem o seguinte. As doenças cardiovasculares, todas as doenças cardiovasculares são as mais prevalentes e as que mais matam no mundo. E das doenças cardiovasculares, a que mais mata é o infarto. E o infarto, quanto mais rápido você for tratado, melhor é a chance de sobrevida, melhor é a qualidade de vida. 60% dos infartados que morrem antes de ver a cara do primeiro médico. Por quê? Demorou para ir para o hospital. Cada 2, um não viu o médico. Não viu o médico. Morreu em casa, morreu na rua. Não deu tempo de chegar no médico. Porque da hora que entupiu a artéria, até a hora que eu vou abrir através do cateterismo, quanto mais curto for isso, maior é a chance de sobrevida, melhor vai ser a qualidade de vida. Sim. E o tempo porta-balão que o Volpi colocou é o tempo que o paciente chegou na porta do pronto-socorro com dor no peito e que eu desentupi a artéria dele. Esse tempo, quando me ligam, essa madrugada fui atender um infarto, eu tenho que sair voando da minha casa, porque cada segundo conta, cada segundo é um pouco de músculo que está sendo perdido. A gente fala no nosso jargão, né, Silvio, que tempo é músculo. Que cada minuto perdido são mais células miocárdicas que morrem e que, portanto, esta morte desse pedaço do coração é o que pode levar o indivíduo à morte, ou por insuficiência de bomba, ou até por arritmia. Às vezes o infarto nem é tão grande, né, Silvio? Mas ele causa muita arritmia e o sujeito acaba morrendo. Então vejam o que o Silvio está colocando, que é importante. Cada 2 infartados, só um consegue ser atendido, outro morre antes do atendimento. E o tempo porta-balão é o tempo entre a hora que ele chega e o Silvio está lá abrindo a coronária dele para que o sangue possa de novo irrigar aquela região que estava sem sangue e, portanto, morrendo. Então, quando você ouve dizer que alguém infartou, em outras palavras, está dizendo assim, um pedaço do coração dessa pessoa morreu. E o que o Silvio faz? É abrir a artéria para que essa morte seja a menor possível e, se possível, até salvar todo o músculo cardíaco. Então, isto mudou a história da doença isquêmica e do infarto, que permite salvar milhares e milhares de pessoas no mundo todo. Esse famoso tempo porta-balão. E imaginando, né, Silvio, agora só para que as pessoas que não estão onde possa chegar imediatamente a um laboratório de hemodinâmica. Existem outras estratégias que também podem ajudar, que é o uso dos trombolíticos, que eu queria que você falasse um pouquinho também, Silvio. Porque o infarto, você tem, não interessa o tamanho da placa de gordura que você tem, ela pode ser pequenininha ou muito grave. O que acontece é que essa placa se rompe e forma um coágulo, um trombo em cima dela, que nós podemos destruir através do balão, do stent, da angioplastia, ou através de medicamentos que nós chamamos de trombolíticos. Trombolítico, medicamento que lisa, que quebra o trombo, que ele tem que ser aplicado quanto mais cedo, quanto menor o intervalo de tempo entre o início do sintoma da dor e a aplicação do medicamento, melhor vão ser os resultados. E esse tempo é dentro das 3 primeiras horas. Depois da 3ª hora, começa a perder, a chance de sucesso vai diminuindo progressivamente. Silvio, eu quero muito agradecer a tua presença, você enriqueceu demais o nosso programa. Estivemos aqui com o Dr. Silvio Giopato, médico hemodinamicista, que veio para lá para a gente sobre cateterismo, angioplastia, implante de stent e toda a evolução da hemodinâmica. É isso aí. Programa Med Saúde, o seu encontro semanal com a saúde. Não esqueça, canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você.
programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.